Você sabia que existem palavras específicas que o Espírito Santo ama ouvir, mas que poucos cristãos realmente dizem? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir algo que pode transformar a sua vida espiritual. Desde tempos antigos, a Bíblia nos ensina sobre o poder das palavras. Em Provérbios 18,21, lemos que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso nos revela que nossas palavras têm um impacto profundo no mundo espiritual. Mas afinal, quais são essas palavras que o Espírito Santo anseia ouvir? O Espírito Santo desempenha um papel vital na vida de todo cristão. Ele é o Consolador, o Guia, aquele que nos ensina todas as coisas, conforme João 14, 26. A comunicação com o Espírito Santo é fundamental para nossa caminhada de fé, e as palavras que usamos podem fortalecer ainda mais essa conexão. Vamos nos aprofundar no papel do Espírito Santo na vida dos crentes. Em João 14, 26, Jesus promete que o Espírito Santo será o nosso Consolador e Mestre, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Isso deixa claro que ele é essencial para nos guiar e ensinar ao longo da nossa jornada espiritual. Por isso, a nossa comunicação com o Espírito Santo é crucial, e as palavras que escolhemos usar nesse diálogo podem ter um efeito poderoso. A Bíblia nos incentiva a manter um constante relacionamento com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie, console e ensine. Usar palavras que agradam ao Espírito Santo pode intensificar essa conexão, aprofundando nossa intimidade com Deus. Agora, vamos explorar quais são essas palavras e como podemos integrá-las em nossa vida cotidiana para fortalecer ainda mais o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Uma categoria de palavras que o Espírito Santo ama ouvir são aquelas de louvor e adoração. Em Salmos 22:3, está escrito que Deus habita nos louvores de seu povo. Quando expressamos nossa adoração, estamos convidando a presença do Espírito Santo para habitar entre nós. Palavras de louvor e adoração têm um poder especial no reino espiritual. Como dito em Salmos 22:3, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Isso significa que, ao louvar e adorar a Deus, criamos um ambiente onde sua presença pode se manifestar de forma poderosa. Pense em um momento de adoração na igreja, onde todos estão unidos em louvor. A atmosfera muda, as preocupações do dia a dia desaparecem, e a presença de Deus se torna palpável. Esse é o poder do louvor. As palavras de adoração são um portal poderoso para o Espírito Santo, pois não se trata apenas de música ou de cantar. É uma expressão sincera e derramada do coração que convida a presença de Deus a se manifestar de forma tangível. O Espírito Santo se agrada quando nossas palavras carregam gratidão, louvor e exaltação genuína, e isso não se restringe aos cultos ou momentos de oração. Podemos viver uma vida de adoração em todos os aspectos do nosso dia a dia, seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Quando essas palavras são expressas com sinceridade, elas criam um ambiente propício para o Espírito de Deus habitar continuamente, trazendo paz, alegria e direcionamento. É por meio dessa prática que vivemos sob o mover contínuo do Espírito, sendo constantemente renovados e transformados por sua presença. A confissão de pecados é uma chave que destrava o poder do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia nos ensina em João 1:9 que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Essa prática não se trata de um ritual vazio, mas de um ato sincero de arrependimento e dependência total da graça de Deus. O Espírito Santo responde poderosamente a essas palavras de confissão, trabalhando em nossos corações para trazer renovação e santificação. Ao reconhecer nossas falhas diante de Deus e buscar seu perdão, abrimos as portas para que o Espírito opere profundamente, transformando-nos de dentro para fora. Exemplos como o Salmo 51, de Davi, mostram como a confissão sincera pode restaurar a comunhão com Deus e renovar o espírito abatido. Além disso, a gratidão é outra poderosa forma de conectar-se com o Espírito Santo. Em Tessalonicenses 5:18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. A gratidão tem o poder de mudar nossa perspectiva, focando nas bênçãos, e não nos desafios. Quando expressamos palavras de gratidão, reconhecemos a bondade de Deus, e isso cria um ambiente de fé e esperança, onde o Espírito Santo se move poderosamente. O exemplo bíblico dos 10 leprosos, onde apenas um voltou para agradecer a Jesus, mostra como a gratidão não só agrada a Deus, mas também abre portas para bênçãos adicionais.
Cultivar um coração grato nos mantém em sintonia com o Espírito e nos faz receptivos às grandes obras que Ele quer realizar em nossas vidas. Palavras de fé têm um poder extraordinário. Jesus nos ensina em Marcos 11, 23 que se dissermos a um monte, erga-se e lance-se ao mar e não duvidarmos, isso acontecerá. A fé expressa em palavras pode mover montanhas, tanto físicas quanto espirituais. É por meio da fé declarada que vemos o impossível se tornar possível. Não se trata de simples otimismo, mas de alinhar nossas palavras com as promessas de Deus, crendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. A história da mulher com fluxo de sangue, que disse a si mesma que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, seria curada, é um exemplo claro de como a fé declarada em palavras pode liberar o poder de Deus. Que possamos, diariamente, praticar essa declaração de fé, confiando que Deus está agindo em todas as situações. A oração e a intercessão são formas poderosas de nos conectarmos com Deus e de mover o reino espiritual. Em Romanos 8:26, somos lembrados de que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, especialmente em nossas fraquezas, quando não sabemos o que orar. A oração fervorosa, guiada pelo Espírito, tem um impacto tremendo nas circunstâncias e no mundo ao nosso redor. Moisés, por exemplo, intercedeu pelo povo de Israel quando pecaram ao adorar o bezerro de ouro, e Deus, em resposta à sua oração, poupou o povo. Esse exemplo bíblico mostra o poder da intercessão e como ela pode mudar o curso de eventos. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie na oração, vemos transformações profundas em nossas vidas e nas vidas daqueles por quem intercedemos. O encorajamento, por meio de palavras, também atrai a presença do Espírito Santo e edifica o corpo de Cristo. Em Efésios 4:29, Paulo nos adverte a não deixarmos sair de nossas bocas palavras que causem destruição, mas apenas aquelas que edificam e trazem graça aos que ouvem. O exemplo de Barnabé, cujo nome significa filho do encorajamento, mostra como palavras de encorajamento podem fortalecer a fé e o espírito daqueles ao nosso redor. Quando usamos nossas palavras para levantar os desanimados, dar esperança aos desesperados e fortalecer os fracos, criamos um ambiente de amor e apoio, onde o Espírito Santo pode operar livremente. Que possamos seguir o exemplo de Barnabé e usar nossas palavras para encorajar e edificar uns aos outros, promovendo o crescimento espiritual e atraindo a presença de Deus.